Nova Manhã. Tá aqui com a gente a Michele Trombelli. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem? De vez em quando eu curto passar por aqui. É bom, é bem-vinda sempre. Informar alguma coisa de quebra. Qual que é o nosso assunto de hoje? Marco temporal. A gente sabe que esse é um assunto bastante polêmico, que se arrasta há muitos anos na justiça brasileira e que volta a ser discutido hoje no STF. O Supremo Tribunal Federal volta a analisar essa tese, quando a gente fala marco temporal, de que os índios só têm direito aos territórios que já eram ocupados por eles no dia da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Os ministros do STF, eles julgam uma ação lá de Santa Catarina em que uma terra ocupada por indígenas Xocleng é disputada por agricultores e está sendo requerida pelo governo catarinense. E o argumento é que essa área de aproximadamente 80 mil metros quadrados não estava ocupada em outubro de 1988. Mas o que os indígenas argumentam? Que essa terra ela estava desocupada porque eles tinham sido expulsos de lá, mas que sim, trata-se de uma terra dos povos originários dessa etnia. E a gente sabe que isso acontece com muitos outros povos indígenas que foram tirados das suas terras ali inicialmente e tiveram que se deslocar. Essa decisão, ela é muito importante, essa decisão do STF, porque ela pode definir o rumo de mais de 300 processos semelhantes de demarcação de terras indígenas que estão em aberto no Brasil. E aí o jornalismo da Nova Brasil, nosso editor Luciano Borborema, foi atrás de algumas pessoas para ouvir as opiniões, as análises, as explicações, para a gente tentar explicar um pouquinho para o nosso ouvinte exatamente qual que é a importância disso, né? E principalmente visões diferentes sobre o marco temporal. Uma dessas pessoas, um dos especialistas ouvidos pela nossa reportagem, é o Carlos Bocui. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. É contra a aprovação da tese. Ele diz que ela ignora a violência que esses povos sofreram ao longo dos anos e que fez com que muitos tenham, de fato, fugido das suas terras quando a Constituição foi promulgada. Então, Michele, quando alguém é contra a tese do marco temporal, significa que é contra que haja esse limite de tempo para demarcação das terras indígenas. Exato. É isso, quando a gente né? fala marco temporal, é você colocar uma data, você datar. Se você não estava ocupando essa terra nesta data, essa terra não pode ser sua, não pode ser reivindicada como sua. E no caso que está sendo analisado, a data é a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Exatamente. O Marcos Bocui é contra o marco temporal, é contra a fixação desse… Carlos, perdão. O Carlos é contra a determinação desse marco temporal. Exatamente. Então, ele segue aí a linha de pensamento, né, e de defesa das populações indígenas, de muitos ambientalistas. Porque, segundo Carlos e outros especialistas nessa área também, a diminuição das terras indígenas pode contribuir, além de ser uma injustiça, né, social, histórica, em relação a toda a violência que esses povos sofreram, ela também vai, se você diminuir as terras indígenas, você contribui ainda mais para a degradação do meio ambiente. O marco temporal aprovado, na forma como se pretende, ele deixaria uma grande lacuna na proteção ambiental, porque muitas das áreas de interesse para os povos indígenas são, coincidentemente, de interesse para a proteção ambiental. E isso é um casamento perfeito, porque você acaba criando uma unidade de conservação, uma terra indígena, onde você tem uma proteção ambiental mais rigorosa, protegendo essas áreas do agronegócio predador, da mineração ambiciosa, ou seja, do desmatamento ilegal. E alguns números mostram exatamente isso que o Carlos fala. De acordo com o levantamento do MAP Biomas, as terras indígenas, elas são grandes responsáveis por garantir a proteção dos biomas brasileiros. Então, só para você ter uma ideia, 1,6% do desmatamento que aconteceu nos últimos 30 anos aqui no Brasil foi registrado em territórios demarcados ou em processo de demarcação. E as áreas privadas foram responsáveis por 68% da perda de vegetação nativa. Agora, né, a gente ouviu também outros especialistas e pessoas envolvidas. E olha, assim, hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria falando o seguinte: desmatamento destrói até 92% no entorno de terras indígenas na Amazônia. Áreas ocupadas por povos originários viram ilhas verdes e são barreira contra a supressão crescente da floresta. Exatamente. Então, serve mesmo ali como um local de preservação, quase um oásis, né? A gente pode dizer, no meio
de áreas bastante desmatadas.